Ética e moral. Bom, no senso comum, popularmente, ética e moral às vezes são usadas como se fossem sinônimos. E de fato, como cada uma delas tem uma pluralidade de significados, às vezes parece que são a mesma coisa, mas não são. Moral tem a ver com noções de certo e errado, do que é apropriado ou inapropriado, e noções que são sempre coletivas, comunitárias. Elas envolvem costumes, alguns valores, todas as orientações que a gente recebe até inconscientemente em nossa educação como membro de uma comunidade sobre como orientar as nossas ações no mundo. Então, por exemplo, em alguns lugares do mundo é considerado um ato ofensivo, imoral, indecente, trocar um beijo com alguém em público. Em outras partes, como no Brasil e na maior parte do Ocidente, isso é visto como um ato trivial, uma demonstração de afeição. Onde a gente aprende que pode ou não dar um beijo em alguém em público? A gente aprende isso com a educação que recebemos pela família, aprendemos isso pelos meios de comunicação, aprendemos pela observação de como os outros à nossa volta se portam. Tudo isso envolve a moral, nesse sentido mais comum. A ética, por sua vez, usualmente nós lembramos dela em dois sentidos. A primeira, o primeiro sentido, melhor dizendo, é quando pensamos, por exemplo, em certas regras que são aplicadas para determinados grupos. A gente pensa, por exemplo, em códigos de ética profissional. Né? Os médicos, os engenheiros, os advogados, os jornalistas têm códigos de éticas, códigos de regras de conduta para aquela profissão e que devem ser seguidos, que orientam a sua ação. São regras naturalmente impostas de fora, mas que informam sobre como aquela categoria vê a sua atuação no mundo e como ela deve se portar na sociedade. Esse é o sentido também bastante comum. A gente pensa em código de ética, o fulano feriu a ética, está se referindo a esse tipo de regra específica. Mas há um outro sentido, que é muito mais amplo, que é o do campo da filosofia que promove uma reflexão e um estudo das normas morais, das normas que são adotadas por determinadas comunidades sobre o que seria certo e errado. Né? Desse ponto de vista, voltando ao nosso exemplo anterior, quando você segue a regra da sua comunidade sobre dar ou não um beijo em público em alguém, e você considera esse ato como aceitável ou não, apropriado ou não, você está seguindo a moral da sua coletividade, do seu povo, da sua cultura. Mas quando você para pensar sobre por que esse único ato é ou não aceitável, por que ele é ou não adequado, aí você já está entrando no campo da ética. Você está se perguntando sobre o porquê. Você está refletindo. Você não está mais apenas reproduzindo um padrão que muitas vezes foi absorvido de forma inconsciente. Você está usando a sua razão para tentar formular algum tipo de argumento, né, a respeito de um fato da realidade que está sendo observado. Esse é o campo da ética. É a reflexão sobre a moralidade. Ou sobre as noções de certo e errado, para não ficarmos aqui repetindo as palavras. É claro que, como eu disse no início, às vezes essas palavras são usadas como equivalentes. Na doutrina espírita, por exemplo, já em Kardec, nós vemos que muitas vezes o que se chama de moral poderia ser hoje melhor expresso pelo âmbito da ética, mas isso é uma questão da época, da linguagem que se usava. Então, quando Kardec está falando de moral, ele está falando tanto, pode estar falando tanto de costumes, como pode estar falando também de uma reflexão sobre o que é certo, sobre o que é errado, sobre o que se deve fazer ou não fazer. Com um detalhe. No caso do espiritismo, o guia maior para avaliar
se uma determinada ação, se um determinado desejo, uma determinada intenção são ou não aceitáveis, são ou não adequados, a referência maior para isso é a noção de leis morais. Ou seja, parte do princípio de que o universo é regido por leis que não são apenas de caráter físico, como aquelas que a gente aprende na escola. Não são leis apenas da química, não são leis apenas da biologia, são leis também que regem condutas, regem ações. A moralidade, nesse aspecto, a moralidade correta, né, vamos dizer assim, deveria então refletir, se harmonizar com essas leis maiores, universais, que regem o desenvolvimento do espírito. Quando nos harmonizamos com essas leis, quando a nossa conduta segue o que essas leis prescrevem, por assim dizer, nós evoluímos mais rápido, nos pomos em harmonia com o universo, por assim dizer. Andamos mais rapidamente no nosso processo de desenvolvimento espiritual. Quando, por outro lado, nós entramos em conflito com essas leis morais, seja por nossos atos, seja por nossas intenções, nós retardamos, atrasamos esse desenvolvimento. Embora o Espiritismo diga que ninguém anda para trás na sua jornada evolutiva, ninguém involui, o Espiritismo ensina que podemos estagnar, podemos perder tempo, podemos parar em um determinado aspecto da nossa evolução por algum tempo. Mas, inevitavelmente, chega uma hora em que somos forçados a caminhar novamente. Né? O progresso nos empurra para frente. Então, resumindo, essas são as distinções mais comuns, pelo menos, né, e acho que as mais úteis, entre moralidade e ética. A moralidade, ao moral, né, que vem de mores, né, costumes em latim, sempre reflete os costumes, os valores, o entendimento, a visão de mundo que uma comunidade tem e que ela passa para os seus membros a respeito do que é certo e errado. A ética, por sua vez, ela envolve um elemento de reflexão, de pensar a respeito dessas noções. Então, ela envolve um certo senso crítico também. Ela envolve pensar em termos de princípios. Ela envolve a gente não apenas reproduzir o que recebeu, mas tentar avaliar por que deve ser dessa maneira e não de outra. Então, em resumo, essa é a principal diferença entre esses dois conceitos, e os dois podem e são bastante úteis quando vamos pensar sobre nossas condutas, sobre as nossas motivações, sobre como devemos nos relacionar com os nossos semelhantes e com o mundo à nossa volta.